Eu nunca imaginei que uma decisão de 30 segundos mudaria completamente a minha vida. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e o que aconteceu comigo há 3 semanas ainda parece surreal. Quando parei meu carro naquela madrugada fria, eu não tinha ideia do turbilhão que estava prestes a entrar. Era uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho, dirigindo pela rodovia quase vazia. A estrada estava escura, apenas meus faróis e alguns postes distantes iluminavam o caminho. Eu estava exausto, pensando apenas em chegar em casa e cair na cama. Foi quando vi uma silhueta na beira da estrada. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar direto. Quem para ajudar estranhos às 3 da manhã numa rodovia deserta? Mas algo me fez tirar o pé do acelerador. Talvez tenha sido a forma como a pessoa estava sentada no meio-fio, os ombros curvados, a postura de alguém completamente desamparado. Talvez tenha sido porque pensei na minha irmã mais nova. Diminuí a velocidade e estacionei uns 20 metros à frente. Pelo retrovisor pude ver melhor. Era uma jovem mulher, aparentava uns 21 anos, com uma mochila ao lado. Estava abraçada aos próprios joelhos, tremendo. Desci do carro devagar, mantendo distância. "Oi, está tudo bem?" perguntei, tentando não assustá-la. Ela levantou a cabeça e, mesmo na penumbra, pude ver que estava chorando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. "Meu celular morreu. Eu não sei o que fazer." Expliquei que podia ligar para alguém por ela, ou levá-la até o posto de gasolina mais próximo. Ela hesitou, e eu entendi completamente. Confiança em estranhos não é algo que se dá facilmente, ainda mais nessas circunstâncias. "Olha, vou ficar aqui do lado de fora do carro. Você pode entrar, eu deixo as portas destravadas. Enquanto isso, ligo para quem você quiser. Pode até gravar um áudio antes descrevendo meu carro e a placa, se isso te deixar mais segura", ofereci. Algo na minha voz deve ter transmitido sinceridade, porque ela aceitou. Me passou o número da mãe. Liguei, mas ninguém atendeu. Tentei mais 2 vezes. Nada. "Ela deve estar dormindo", a garota murmurou, a voz quebrando. Meu pai mora longe. Não quero incomodá-lo." "Qual a situação? Por que está aqui?" perguntei gentilmente. E então ela me contou. Seu nome era Isabela. Tinha brigado com o namorado, que a deixou na estrada depois de uma discussão terrível, e estava tentando voltar para casa. Eles tinham ido a uma festa em outra cidade e tudo tinha desandado. Meu sangue ferveu. Que tipo de pessoa abandona alguém numa rodovia no meio da madrugada? "Vou te levar para casa", decidi. "Me passa seu endereço." Durante os 40 minutos de viagem, Isabela foi se abrindo. Contou sobre a família, sobre como os pais eram divorciados há 5 anos, como morava com a mãe, mas sentia falta do pai, que tinha se mudado para o interior depois da separação. Falou sobre como se sentia perdida, sobre pressões na escola, sobre relacionamentos complicados. Tentei oferecer algum conforto, compartilhei algumas experiências minhas. Falei sobre a importância de se valorizar e não aceitar migalhas de ninguém. Quando chegamos na casa dela, uma residência simples num bairro tranquilo, ela parecia um pouco melhor. "Muito obrigada", ela disse, os olhos marejados novamente, mas dessa vez de gratidão. Você salvou minha vida hoje, de verdade." "Fica bem, Isabela, e se cuida, tá? Você merece muito mais do que passou hoje." Ela acenou e entrou em casa. Esperei até vê-la entrar em segurança, depois fui embora. Pensei que aquilo fosse o fim da história. Um bom ato, uma ajuda pontual e vida que segue. 2 dias depois, na quinta-feira à tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. "Alô, Rafael?" A voz era masculina, firme, mas havia algo nela que não consegui identificar. "Meu nome é Roberto, sou pai da Isabela." Meu coração acelerou. Será que ele estava bravo? Será que Isabela tinha contado uma versão distorcida? Minha mente disparou em 1000 direções. "Oi, sim, eu ajudei sua filha na terça à noite", respondi, tentando manter a voz calma. Houve uma pausa longa demais, desconfortável. "Eu sei, ela me contou tudo."
Outra pausa. Preciso conversar com você pessoalmente. Pode se encontrar comigo amanhã? Aquilo era estranho, muito estranho. Claro, mas está tudo bem? A Isabela está bem? Ela está, mas realmente preciso falar com você. É importante. Ele me passou o endereço de uma cafeteria no centro da cidade e marcamos para as 15 horas da sexta-feira. Desliguei o telefone com um nó no estômago. Passei a noite toda pensando em todas as possibilidades. Será que ele achava que eu tinha segundas intenções? Será que ia me processar por algo? Será que Isabela tinha se metido em mais problemas? Quando cheguei na cafeteria, Roberto já estava lá. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria, mas gentil. Usava óculos de grau e tinha uma presença que impunha respeito. Sentei-me à frente dele, minhas mãos suando. Rafael! Ele começou e seus olhos ficaram vermelhos imediatamente. Eu não sei nem por onde começar. Meu coração disparou. Isabela me contou o que você fez por ela. Toda a história. Ele respirou fundo. Mas tem coisas que ela não te contou. Engoli seco. Naquela noite, quando você a encontrou, ela não estava apenas abandonada na estrada. Sua voz falhou. Ela tinha acabado de sair de um carro onde quase foi agredida fisicamente pelo namorado. Ela conseguiu fugir, mas estava em pânico. Estava pensando em... Ele não conseguiu terminar a frase. Sentiu sangue gelar nas veias. O celular dela não tinha só descarregado. Ele tinha quebrado o aparelho dela na briga. Ela estava sozinha, assustada, sem ter como pedir ajuda. E então você apareceu. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele, um homem adulto, chorando abertamente na minha frente. O psicólogo que ela começou a ver depois do episódio me disse que, se você não tivesse parado, as consequências poderiam ter sido devastadoras. Ela estava num estado mental muito frágil. Ele me olhou nos olhos. Você não apenas deu uma carona para ela, você salvou minha filha. Eu não sabia o que dizer. Senti meus próprios olhos arderem. Ela está bem agora? Consegui perguntar. Está melhor. Estamos cuidando dela. Terminou com aquele monstro, está fazendo terapia e... Ele sorriu pela primeira vez. Está morando comigo agora. A mãe dela e eu concordamos que seria melhor recomeçar longe daquele ambiente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Obrigado. Obrigado por ter parado. Obrigado por ter sido gentil quando minha filha mais precisava. Obrigado por ter sido a pessoa certa no momento certo. Eu estava sem palavras. Lágrimas escorriam pelo meu rosto também. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, murmurei. Mas a maioria não faz. Ele respondeu. A maioria passa direto. Você não passou. Conversamos por mais uma hora. Roberto me contou sobre como tinha se culpado pela separação, por estar distante, por não ter percebido os sinais de que Isabela estava em um relacionamento abusivo. Contou sobre como estava tentando reconstruir a relação com a filha. Antes de nos despedirmos, ele me fez um pedido que nunca esperei. Rafael, eu sei que pode parecer estranho, mas... Isabela gostaria de te ver novamente, apenas para agradecer pessoalmente. Ela disse que não conseguiu fazer isso direito naquela noite. Estava muito abalada. Seria possível? Concordei sem hesitar. No sábado seguinte, visitei a casa de Roberto. Era uma casa aconchegante no interior, com jardim e uma varanda cheia de plantas. Isabela estava diferente. Seus olhos tinham um brilho que não estava lá naquela noite. Ela sorriu quando me viu. Oi, disse ela timidamente. Oi, Isabela, como você está? Melhor, muito melhor. Ela me abraçou. Obrigada. Por tudo. Por ter parado, por ter escutado, por ter sido gentil quando eu mais precisava. Passamos a tarde conversando. Isabela, Roberto e eu. Eles me mostraram a casa, contaram sobre os planos futuros dela, sobre a nova escola onde ela ia estudar, sobre como estava redescobrindo hobbies antigos que tinha abandonado. Quando fui embora, Roberto me acompanhou até o carro. Você devolveu minha filha para mim, ele disse. Não apenas fisicamente, mas
Você devolveu a esperança dela na humanidade. Num momento onde tudo parecia perdido, você mostrou que ainda existe bondade no mundo. Dirigi de volta para casa com o coração cheio. Aquela decisão de 30 segundos, de tirar o pé do acelerador, de voltar, de parar e ajudar, tinha mudado não apenas a vida de Isabela, mas a minha também. Hoje, 3 semanas depois, Isabela e eu mantemos contato. Ela me manda mensagens de vez em quando, contando sobre como está, sobre as pequenas vitórias do dia a dia. Roberto também se tornou um amigo. Jantamos juntos algumas vezes. É incrível ver o relacionamento entre pai e filha se reconstruindo. Essa experiência me ensinou algo fundamental. Nunca subestime o poder de um ato de bondade. Você nunca sabe pelo que a pessoa ao seu lado está passando. Aquela garota na beira da estrada não estava apenas com o celular descarregado. Ela estava com a esperança descarregada, a fé na humanidade descarregada. E às vezes, tudo o que precisamos é que alguém pare, que alguém se importe, que alguém estenda a mão. Naquela madrugada fria, eu poderia ter acelerado e seguido em frente, e ninguém me julgaria por isso. Mas algo me fez parar. E hoje, olhando para trás, percebo que aquele não foi apenas o dia em que salvei alguém. Foi o dia em que aprendi o verdadeiro significado de estar presente, de ser humano, de fazer a diferença. Isabela está bem agora. Ela está segura, amada, cuidada. Está reconstruindo sua vida, um dia de cada vez. E eu aprendi que heroísmo não é sobre capas ou superpoderes. É sobre escolher parar quando seria mais fácil seguir em frente. É sobre escolher se importar quando seria mais cômodo ignorar. Aquela foi a ligação mais importante que já recebi na vida. E aquela foi a decisão mais importante que já tomei. A decisão de parar e ajudar alguém que precisava. Porque no final das contas, somos todos apenas humanos tentando encontrar nosso caminho na escuridão. E às vezes, tudo o que precisamos é de uma luz, mesmo que seja apenas os faróis de um carro parando na beira da estrada às 3 da manhã.